Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bernardo Pedrosa e hoje é o primeiríssimo episódio do podcast JF Invest. Eu sou assessor no escritório da Invest Smart aqui em Juiz de Fora e ao meu lado a presença ilustre da nossa co-host. Lud, queira se apresentar, por favor. Eu sou Ludmila Castro, eu sou engenheira civil de formação e sou assessora de investimentos também na Invest Smart. E diferente do caminho que muita gente segue, que é começar a estudar desde o início, eu comecei um pouco mais tarde, em 2020, e me apaixonei pela área de investimentos. Fiz um MBA em Planejamento Financeiro e Análise de Investimentos, me especializei, conheci no meio da trajetória o Rômulo, e a gente tem o prazer hoje de trazê-los aqui para poder conversar um pouco mais sobre a fundação da Invest Smart aqui em Juiz de Fora. Perfeito, Lud, muito obrigado. Pessoal, então, antes da gente apresentar os nossos convidados, quero dar uma contextualizada, né? O porquê desse podcast. O objetivo desse podcast, não só desse episódio, mas dessa série de podcasts que a gente vai fazer, ele tem um cunho educacional para a gente difundir e desmistificar os investimentos e o mercado financeiro não só para Juiz de Fora, né, para o Brasil inteiro. Então, deixa eu apresentar aqui. Nós temos o Rômulo Silviano, que foi fundador da filial da Invest Smart aqui em Juiz de Fora, e o Wesley, meu cunhado e sócio assessor, que comprou esse desafio junto com o Rômulo em 2021. Eu vou deixar eles se apresentarem um pouquinho. Rômulo, fala um pouco para o pessoal sobre você. Bom, meu nome é Rômulo, sou natural de Belo Horizonte, né? Vim para Juiz de Fora em 2011. Quando eu vim em Juiz de Fora em 2011 mesmo já tinha aberto a minha conta da XP, então me interessei pelo assunto de investimento já são mais de quase 15 anos, né? Se complementando agora. O Wesley, quando a gente conversava sobre investimentos lá atrás, ele até assustava, pô, como assim? Faculdade, investimento, a gente ainda não ganha dinheiro. Mas, enfim, me formei em engenharia de produção pela FJF, né? Era da turma do Wesley, depois mudei de curso. Depois da formação fiz a especialização no IBMEC, né? Instituto Brasileiro de Mercados Capitais, em investimentos e private bank. A gente abriu o escritório, eu comecei na assessoria de investimentos em dezembro de 2019. A gente abriu o escritório oficialmente por volta de junho, julho de 2020, e aqui estamos, né, atendendo as pessoas da melhor forma possível, sempre de forma honesta, íntegra, sem nenhum tipo de conflito de interesses desde o início. Perfeito, muito obrigado, Rômulo. Show de bola. E a gente ainda vai aprofundar muito na história da Invest Smart, né, dos motivos. E eu queria saber um pouquinho mais de você, Wesley. Engenharia mecânica, assessoria de investimentos, mercado financeiro, como é que aconteceu essa história? E se apresenta um pouquinho também para o pessoal de casa. Então, gente, eu me chamo Wesley, eu sou engenheiro mecânico de formação, eu tenho alguns MBAs aí na área de engenharia, mas depois que eu formei, atuei um pouquinho na área de engenharia e sempre conversei com o Rômulo, né, Rômulo? Desde 2011 ele já vinha me dando algumas dicas de investimento, a gente tem até um amigo em comum, o Dantes, que a gente brinca, né? Ele pelo menos brinca comigo, o Dantes brinca comigo, falando que, poxa, o Rômulo sempre mandava as ótimas calls, que quando o Rômulo mandava comprar, o negócio caía, quando ele mandava vender, o negócio subia. Então, assim, a gente até brinca assim, né? Mas, realmente, foi lá atrás, 2011, o Rômulo sempre comentou comigo sobre esse assunto de investimentos, né? E, poxa, com meu pai, ele sempre interessado também, ele gostava, né? Ele sabia o potencial, então meu pai foi o primeiro investidor dentro de casa, junto com as dicas que o Rômulo trazia pra gente. E sempre o Rômulo, no meu bate-papo ali no almoço, ele trazia esse assunto à tona, né? Tô ganhando tanto, gente, será? E foi assim a faculdade inteira. Então eu formei, atuei um tempo na engenharia como engenheiro mecânico, logo em seguida recebi um convite do Rômulo aí para trabalhar junto com ele. No primeiro momento eu não fui, mas hoje aí estou junto com ele e aí já estou há 4 anos no escritório da Invest Smart aqui em Juiz de Fora. Pô, e que bom que você tomou essa decisão, cara, porque assim, a gente vê desde 2019, né, o crescimento do escritório aqui dentro de Juiz de Fora, assim, foi uma quebra de paradigma
e uma mudança mesmo no patamar do mercado financeiro na cidade. E, Rômulo, assim, no início, lá em 2019, não era assim, né? Não era, tava na ideia. Como surgiu a ideia e como é que você fez? Como é que foi essa transição da ideia para a prática? Bom, eu acho que tem que dar uns passos para trás, né? Então, era uma loucura, né? 2011, 12, 13, 14. Ganhamos e perdemos muito dinheiro graças ao Ike Batista aí, né? Que era o que dava muito de bom na época. Quando foi 2015, foi a época que eu fui fazer estágio no MRS, né? E aí, quando eu fui fazer estágio no MRS, eu sempre tive comigo a educação financeira, porque eu vim de uma família super simples, humilde, lá em Belo Horizonte. E meus pais sempre me educaram a guardar um pouco, porque a gente não sabe dia de manhã. Então, quando eu cheguei em Juiz de Fora, eu era bolsista, né, apoiado pela faculdade. E junto com esse apoio, eu sempre dava uma monitoria, fazia alguma coisa para ter um pouco de renda extra. Quando foi 2015 que eu entrei na MRS, o que eu acabei fazendo? Eu já tinha juntado na época, sei lá, uns 5 mil reais e resolvi, né, entre 15 e 16, não lembro exatamente o ano, investir esse valor em criptomoeda, né? Então, naquela época, eu literalmente transformei 5 mil reais em 20 e, cara, para quem é estudante, né, era muita grana, era bizarro. Já tinha mudado de curso, né? Comecei engenharia mecânica junto com ela, depois mudei para engenharia de produção. E dali eu já comecei a estudar um pouco mais sobre o mercado internacional, com outros 2 amigos, né? O Fagner e o Lucas, que hoje inclusive é analista lá do BTG. A gente começou a estudar um mercado que chama de Forex, que é um mercado literalmente de câmbio de moedas, né? Troca de moedas. E aí um dos meus únicos clientes que foi de fora era justamente o Wesley, junto com o pai dele. E foi aí que, na verdade, a gente começou uma parceria, né? Realmente. Porque a gente já era amigo de faculdade, mas eu não sabia como é que era realmente investir, como é que funcionava ganhar dinheiro, né? E foi nessa época que o Rômulo apresentou isso pra mim. Ou seja, eu tinha tomado muita porrada e ali sim teve a consistência. Então aí já começou a pegar o lado positivo, né? Então assim, aí começamos a fazer o trabalho com o Forex, foi gerando remuneração. Só que o Forex é um mercado 24 horas por dia. Então isso mentalmente, cara, consome muita energia. Eu ganhava muito bem. Eu já tinha abandonado, inclusive, meio que a faculdade. Abandonado assim, deixa ela de lado, vai. Depois eu resolvi formar. E aí eu, vendo que era um mercado muito desgastante, em 2019 eu resolvi ir no evento da XP, né, a Expert, né, em São Paulo. Eu sempre fui uma pessoa que eu conversava com pessoas aleatórias assim, no meu dia a dia, então fui um pouco cara de pau. E fui entendendo um pouco sobre o mercado de assessoria de investimentos. E dali é que surgiu essa ideia. Aí eu trouxe essa ideia, né, conversei com ela e falei assim, cara, tem esse mercado, assessoria, vou entender como é que funciona em Juiz de Fora? Nós fomos em 2 escritórios aqui da cidade, né? Os 2 inclusive não existem mais hoje. Entendemos um pouco do trabalho deles, né? Inclusive como é que a gente foi abordado, isso foi muito importante ali na nossa mudança de paradigma, né? A questão de não ser um trabalho tão humano, era meio que assim, existia um certo preconceito pela sua formação, que você talvez não teria dinheiro e por isso não vou te atender tão bem. E aí, a partir dali a gente pensou, foi, cara, se essas pessoas que nem conhecem a gente tratam a gente assim, imagina como é que é o tratamento com os seus clientes. Então ali que começou a virar o shift do tipo, pô, por que não a gente não abre o próprio escritório, vira assessor e começa a encarar as coisas. Eu lembro dessa época, né? A gente fez algumas visitas, a gente foi nos escritórios, né? E naquela época, aparentemente, o que traziam pra gente é que eles queriam desenvolver o escritório, trazer novos assessores e melhorar a performance do escritório. E aí a gente foi entender, então, qual seria a proposta pra gente ser assessor desses escritórios. E aí a gente não achou muito legal, né? E foi por isso, então, que o Rômulo deu um passo adiante e foi entender, poxa, e se a gente montar o nosso próprio escritório, como é que seria isso? E aí o Rômulo foi atrás de algum grande escritório da rede para pegar essa ideia, pegar como é que funciona isso, trazer isso para Juiz de Fora para a gente montar o nosso próprio escritório. Inicialmente a gente foi estar com a XP, só que tinha que ser ex-bancário, ou seja, não era ex-bancário, tinha que ter mais 2 pessoas e tinha que formar uma carteira relativamente grande em um período de 1 ano. Esquece. Os estudantes recém-formados ali, muito difícil, muito difícil. E com pouquíssimo relacionamento. Só que nós tínhamos, por exemplo, uma amiga minha que chamava André, que trabalhava na XP, e ela falou, conversa com esse escritório que eles têm um modelo de filial.
de repente dá certo, né? Só que a gente não queria simplesmente abrir uma filial, a gente queria abrir uma filial que tivesse a nossa cara, né? Que tratasse gente como a gente, não uma briga de arrogância, de ego, as coisas. E aí foi que a gente conheceu a Invest Smart, né? A gente foi virando assessor, teve uma prospecção grande. E a outra coisa, um shift que foi muito importante nesse meio de caminho, é que os escritórios que estavam em Juiz de Fora tinha muito foco em alocação de produtos e produtos que eram muito problemáticos, né? Isso a gente vê até hoje, né, Romulo? Até hoje. A gente pega muita gente que sai, né, fala muito de assessoria. Hoje o tema está bem visado até, e é muito triste algumas vezes. A gente pega alguns clientes que estão insatisfeitos com seus assessores, e na hora que você abre aquela carteira, você entende como é que está sendo as alocações e você vai ver aquilo. É um giro infinito, né? É o foco e a comissão. A pessoa compra, dali um tempo ela vende uma coisa que está dando lucro para comprar outra, e assim, não é o perfil de escritório, de atendimento que a gente quer levar. Então, a gente percebeu muito isso, a gente percebe isso até hoje, e é uma coisa que a gente teve que dar um passo atrás, né? Sim, sim. E assim, é uma coisa que também eu sempre pensei com meus pais, né? Eu acho que, primeiro, para a gente dar certo o Brasil, a gente tem que fazer por onde? Né? E o segundo ponto é o seguinte, que eu acho que é o até mais importante. Nunca faça com o seu cliente, com o seu amigo, qualquer que seja a pessoa, aquilo que você não queira que faça com seus pais. Então, por exemplo, será que eu alocaria um coin na carteira dos meus pais? Não. Então por que eu vou fazer isso na carteira dos meus clientes? Sim. Né? E isso foi que deu uma guinada muito grande na gente. Porque até então os escritórios estavam sozinhos, esses dois, né? Surfando a onda sozinho, eram escritórios com foco em comissionamento. Eram escritórios que 10, 20, 30, teve casos até de 50% da carteira, estava alocado em coin. Né? E quando a gente leva além da assessoria a educação financeira, falando sobre como é que funcionam os produtos, isso e aquilo, o cliente passa a entender, e quando ele passa a entender, ele começa a falar também com outras pessoas, e a gente acaba tendo também a questão das indicações. Então, assim, eu acho que um shift muito grande da nossa metodologia perante os outros, que tornou o nosso escritório muito grande na cidade, foi exatamente a metodologia de alocação de carteira. Mas vou falar um pouquinho do escritório, né, Romulo? Como é que foi aquela época que a gente quis montar? Na verdade, só para contextualizar, né? Foi engraçado, porque quando foi em 2019, o Romulo foi na Expert, fez tudo lá, entendeu, conversou com a Invest Smart, e aí ele virou: Wesley, é muito legal, vamos vamos montar o escritório, né? E aí o Romulo... Não, e aí eu saía com o Romulo, a gente ia ver loja, a gente ia ver escritório, ia ver onde seria o ambiente físico, né? A gente procurou... Eu lembro... Até aqui onde a gente está nesse prédio que a gente está aqui hoje, a gente chegou a olhar a sala aqui. Já pronta, reformada, com móveis, tudo direitinho. Praticamente era chegar e usar. Só que aí, acho que pela localização, a gente não queria muito no centro da cidade, a gente queria um pouco mais afastado, né? E aí a gente não escolheu aqui, mas a gente chegou a olhar várias lojas, vários ambientes assim, e aí acabou que a gente decidiu, assim, né? Eu me lembro que eu cheguei até esse momento, que foi a decisão de onde seria a loja, que era lá em cima, lá perto do trade, do shopping, e daí eu falei: pô, Rômulo, não vai dar pra mim não, cara. E eu deixei o Rômulo na mão, foi naquele dia. No primeira assinatura de contrato de aluguel, né? Foi por aí. O que acontece, né? Minha esposa sabe muito disso. Eu reconheço que eu sou frequentemente teimoso, né? Eu achava loucura, inclusive, porque ele não alugou uma sala, ele alugou duas. Ele alugou 2 salas no primeiro mês. Vamos começar um negócio do zero? Vamos alugar uma sala? Não, vamos alugar duas. Foi isso. Já que a gente está começando, né? Vamos começar bem. Né? Na época do Forex, eu tinha uma ideia, aí eu falei com o Fagner e o Lucas. Falei assim: não, vamos fazer assim e tal, porque a gente vai ter uma recorrência, blá blá. Aí os dois: não sei o que. Não, beleza, se vocês não quiserem, eu faço sozinho. Aí eles foram juntos. Ele é assim, ele bota a pressão assim. Não, eu sei que eu sou teimoso, eu falo muito isso com a minha esposa, né? Então, assim, cara, se eu acredito muito. Tinha o Wesley e também tinha o Arthur, né? Que também tinha. Pulou fora. Ficou sozinho. Aí eu falei assim: cara, mas eu acredito nessa parada. Minha conta era bem simples. Bom, eu devo gastar tanto para obra, tanto para o imobiliário, eu tenho tanto de caixa, meu custo fixo é tanto, então, no pior cenário,
eu vou ficar aqui 3 anos pagando custo fixo. Meu dinheiro literalmente pagava os 3 anos. Um ano é o suficiente para eu saber se é isso que eu quero ou não. E eu prefiro, né, me arrepender de não ter feito, de pelo menos não ter arriscado. Então, pô, arriscou? Vamos ver como é que é. E aí, risco calculado e controlado. Tava, o custo fixo e tal. Um passo além da sua perna. Só não estava previsto dentro desse rolê todo que imediatamente após o início da obra... Não teria nem o sócio mais. No primeiro mês da obra, viria uma pandemia. Também teve isso. Isso sim... Foi logo ali... Ninguém previa. 2020. A obra começou em março, deu 4 semanas... Foi uma semana de pandemia já... Não, com 4 semanas a gente tinha que parar a obra. Isso mesmo. Assim... E ele não parou a obra, né? Então, o que acontece? Ele continuou indo sozinho, fazendo a obra sozinho. Aí eu tinha contratado um pedreiro que ele ia quebrar, ia mexer com porcelanato, enfim, ia fazer obra bruta. E eu tenho um problema que eu sou um pouco ansioso, então eu não sirvo para ficar em casa. O que eu fazia na pandemia? Né, meus amigos que são da área médica, eu talvez lembrem disso, né? Eu ia para BH para pegar um plástico, tipo, acho que é acetinado que fala. Acetato, que é o nome do plástico, né? Para fazer uma máscara. Então, eu sempre tive essa pegada social. Então, eu ia lá em BH fazer trabalho social, trazer esse acetato para o HPS, para ajudar os médicos, enfim. Então, eu não queria ficar em casa, eu queria fazer alguma coisa. E na obra, tava eu e o pedreiro, quebrando parede, fazendo isso aqui e tal, e de máscara. Não, é mão na massa, porque assim, como eu vim de um trabalho voluntário, que era o que sabe, eu sempre tive essa pegada de colocar realmente a mão na massa nas coisas. Então, a obra não parou, ela continuou no meio da pandemia, a gente não podia fazer isso, e tava só eu e o pedreiro quebrando, fazendo as coisas, aquela coisa toda, e seguindo. Tanto que o escritório foi pronto, foi junho ou julho, depois de uns 4 meses, né? Cara, eu ia lá, visitava ele, achava aquilo uma loucura. Eu falei, que isso, Ron? Que loucura é essa, velho? Quando eles chegaram lá... Todo empoeirado, a cara toda suja, todo cheio de poeira, e o menino lá, que isso? 4 meses de obra na pandemia foi pouco tempo. Foram 4, 5 meses. Foram 4, 5 meses. Foi pouco tempo até. É que não era uma obra assim tão bizarra, não. O negócio era planejado e pá. Sim. Que quebradeira mesmo não teve muito. Tinha que levantar 3 paredes, passar energia, passar ar-condicionado. Mas não era nada muito brilhante, não. O problema é que passou a ser 2 pessoas e tinha outros 2 profissionais, que era o eletricista que fazia a parte de ar-condicionado. Mas foi no meio da pandemia que tinha que todo mundo ficar em casa, não podia ter nada. Mas eu tava lá, teimoso. E deu medo. Só um adendo. No meio da obra, a gente tinha um espaço físico no 13º andar. Eu lembro que onde Então, assim, eu estava no 13º andar do nosso prédio, que eu tinha um outro espaço físico já pronto, que eu ainda tocava um pouquinho a questão do fluxo da obra. E eu descia pra obra, de noite, pra ajudar. Então, eu tinha um lugarzinho. E eu lembro... Você foi no meu aniversário no meio da pandemia ou não? Cara, não lembro. O Fagner, o Lucas, eu lembro. Eu não sei se eu chamei você e o Abdala. Mas assim, no meio da pandemia, 20 de maio... Cara, 20 de maio é realmente meio da pandemia. No meio, no furacão. A gente pegou as 2 pizzas, sei lá, não lembro como é que foi. E tava a gente lá no 13º andar comendo pizza, lá, escondido. Eu lembro de visitar... Não podia nem ir pra rua. Esse escritório, eu lembro de visitar lá algumas vezes, lá em cima. A gente desceu com os materiais pro escritório. Lá era coisa de homem, meu. Tinha um puff no chão assim, todo mundo sentado, zoando, um monte de computador, era uma coisa meio... Trabalhando em meio O trabalho era ver gráfico. Tipo isso. Cara, quase uma lan house. Caraca, velho. Ia fazer reunião de vídeo dali, com os clientes. Por outro lado, foi muito bom aquele ano, né? Porque um ano de juros a 2%, quando eu foquei 100% na assessoria, que foi um período de mais ou menos 1 ano, 4 meses, com juros baixos, né? Foi fácil a questão de reunião de vídeo, pá. Foi um período que eu consegui captar R$40 milhões em apenas 1 ano e meio na unha. Mas por quê? Porque os clientes estavam muito mal atendidos nos outros escritórios. E um falando com o outro sobre investimento, sobre coisa, aquilo. E tinha conhecimento também, né, Romulo? Você trazia uma bagagem de um outro trabalho que você teve. Internacional, que ajudou muito. E pode ser que os outros, não sei se tinham essa bagagem que você tinha. Não, a alocação internacional só tinha fundos de BDR. Então. Não tinha nenhum BDR assim ainda disponível pro investidor. Ajudou bastante. Então a parte internacional também ajudou muito, porque ninguém investia em dólar. Eu falava muito de dólar. Logo em seguida que teve o repique da SP500, subiu pra caramba. Então, os meus clientes estavam surfando uma onda que nenhum escritório de fora surfava.
Porque tinha um conhecimento também à parte que a gente usou bastante aqui na cidade. E hoje a gente tá, né? A gente desceu, né, Roma? A A gente gente tá na desceu. sala lá, na loja 01 lá do Trade Office. A gente 200 cresceu. metros quadrados. 200 metros quadrados. A gente cresceu a nossa equipe. Já não tava dando mais para ficar lá em cima nas duas salas. A gente Mais de resolveu 30 descer. pessoas. A gente tem 2 anos lá, 2 anos e meio mais ou menos, a gente tá na loja, né? 2 anos e meio. Já tem 2 anos e meio que a gente Passou tá na rápido. loja lá. Verdade. É um local muito bom, bem estratégico, né? Ah, Tem é uma estacionamento, loja, né? tem tudo. Tem estacionamento, tudo. E é tudo visível, perto, qualquer um shopping chega, já próximo. olha, é muito bom. Muito comum ter eventos no trade hotel que são pessoas que vêm de fora e acabam conhecendo, vendo, passam lá. Enfim, ali é um ponto muito bom. Romo, mas e nesse furacãozinho de pandemia, antes de você fazer essa captação mais relevante, teve algum momento que você falou assim, que te abalou? Você vai dar certo ou não vai? Além da pandemia. Eu vou, eu Então, volto pra trás. tem um ponto que eu acho que é bem importante falar. Teve mais uma situação na pandemia, eu tinha até esquecido dessa. Assim, até a pandemia, que foi março, eu estimo assim que eu já estava com mais ou menos algo em torno de uns 5 a 10 milhões de reais. Né? Porque, por exemplo, eu lembro muito bem disso. Né? Um amigaço, um amigaço meu, o Teló, ele indicou anestesista. Né? E esse anestesista, ele era inclusive primo do assessor antigo dele, que era de outro escritório. Quando ele entendeu o nosso método de trabalho, ele veio, só que esse cara veio com uma galera, um grupo de anestesistas, que eu fui fazer reunião durante a pandemia ali por vídeo, pá. Mas só que assim, teve uma situação que poderia ser uma situação que me tirasse um pouco do foco. Por um fator bem pontual. Que você deve lembrar disso na época, talvez você não esteja lembrando agora. A pandemia começou na última semana de março. Na primeira semana de abril, meu pai estava com um problema circulatório na perna, né? E aí ele teve que fazer uma cirurgia lá em BH, na Unimed BH, então eu voltei para Belo Horizonte. Foi realmente o único mês que a obra estava andando bem devagar, porque eu fui para BH. Eu lembro. Meu pai fez uma cirurgia vascular, não deu certo. Aí teve que fazer uma outra cirurgia, que inclusive ocasionou uma amputação do polegar do pé dele direito. E a gente ficou no hospital mais ou menos 20 dias. E nessa época da pandemia, eu não podia receber visita de pessoas com mais de 60 anos. Ou seja, eu dormi o tempo todo lá no hospital. Dentro da própria hospital da Unimed, eu desci eventualmente para fazer algum cliente, enquanto meu pai cochilava lá e tal. E como minha mãe não podia visitar, minha mãe teve que usar a identidade até falsa, a identidade da minha tia, para eventualmente minha mãe conseguir entrar no hospital e ver meu pai. Então, assim, por dia, naquela época, eu conseguia descansar 2 ou 3 horas por dia, que era exatamente o período da tarde. Porque o período da tarde eu podia ir lá em casa, era o período que eu conseguia descansar, dormir um pouquinho, comer. Foi um período que eu acho que eu emagreci uns 4, 5 quilos. Aquilo lá foi loucura mesmo. Então, assim, foi o único período que mexeu, mas não me... Te preocupou, né? Não me tirou do foco, porque meu pai estava bem. E se meu pai tá bem, eu tô bem. Né? Então eu fazia os curativos e tudo mais. E ainda assim, dentro do hospital ali, eu conseguia fazer reunião de vídeo com o cliente, captando, prospectando. Então, você tá alimentando mal, dormindo mal, mas não me tirou do foco. Porque eu já tinha um compromisso ali na frente. Então, mas foi o único momento que eu fiquei assim, caraca, né? Não sei se a Lília lembra, mas, inclusive, naquele período eu também estava prospectando pessoas e no meio ali eu estava entrevistando, inclusive, a Lília. Eu no hospital estava entrevistando a Lília. Assessora nossa, né? Eu lembro direitinho da entrevista e tudo mais. É até legal essa pergunta sua, cara, porque eu assim, né, depois que eu entrei na sociedade mesmo com o Rômulo, e eu decidi que isso era o trabalho da minha vida, cara, essa dúvida eu não tive mais. Engraçado você fazer essa pergunta. Será que teve um mês ruim, um mês bom? Isso aí vai ter. Mas de dúvida se esse era o trabalho que eu queria, não. Essa dúvida eu pelo menos não tinha, não. Eu sei que é muito trabalhoso você abrir um escritório, montar do zero, montar uma equipe, treinar a equipe. Isso tudo é muito trabalhoso.
E mesmo sendo trabalhoso, eu não tinha dúvida que não daria, ou será que isso vai dar certo ou não? Não, eu não tive essa dúvida. Eu sei que foi difícil, né? Foi desafiador. Difícil eu sei que foi, mas eu já sabia também. E eu só me arrependo de uma coisa, de não ter entrado no D0 lá, depois que eu fui entrar depois, né? Foi engraçado. Eu lembro quando o Rômulo, ele me chamou de fato, né? Pela segunda vez, né? Foi. Poxa, eu tava trabalhando, cara. Foi janeiro ou fevereiro de 2021. Nossa, eu tava no Rio. Você tava no Rio, acho que você tinha ido na Matriz e você descobriu que tinha como trabalhar com mesas de renda variável dentro do escritório. E ele me ligou, Wesley, que dá para ter dentro do escritório mesa de renda variável, dá para falar sobre ações, investimentos em renda variável. E eu sei que você gosta, será que você pode vir e tal? Falei, cara, eu tava no meio do trabalho, no meio assim mesmo, tava um monte de carreta do lado assim. Tava na FET? Não, eu tava no Inmetro aqui, Gente, tava fazendo inspeção em veículo pesado aqui. Falei, quer saber? Quero. Aí eu larguei tudo que eu tinha ali e tal. Falei. Aí na outra semana, acho que ele, não sei que dia que ele tava lá, na outra semana a gente encontrou. Conversamos, expliquei mais ou menos. Aí foi assim que eu estudei pra prova, né? Fiz Ancor e entrei, mas aí foi nesse segundo momento mesmo. Muito bom. E, Rômulo, você estava falando que você estava no meio da pandemia e estava entrevistando uma assessora. E o que vocês buscam nos assessores de investimento? Bom, eu acho que é o seguinte, um dos itens mais importantes é a questão de cultura, né? Então, assim, a gente sempre deixa muito claro para o assessor que é o seguinte, olha, essa aqui é a nossa metodologia de trabalho, é assim que funciona, o trabalho que a gente faz para o cliente é um trabalho 100% íntegro, honesto, alinhado aos interesses do cliente, a gente não trabalha um modelo comissionado, a gente tenta entender o perfil do candidato, então a gente pega um pouco estudo sobre isso, para ver qual que é o princípio dele, qual que é o valor dele, onde que ele quer chegar, qual que é o sonho dele. Então, assim, são pontos muito pautados nas questões de cultura desse profissional. Sim, para convergir, né? Eventualmente a gente vai errar, e já erramos. Mas, assim, estatisticamente a gente mais acerta do que erra, e a gente consegue pegar essa captura, esse objetivo, esse foco ali eu do profissional. acho legal a pergunta que a Ludmilla fez, porque, assim, na verdade, no início, quando a gente começou a trazer os assessores, né, mano? E pelos erros que ele acabou de falar, na verdade, a gente não tinha nada disso de pensamento que ele trouxe, não. Isso daqui é hoje, né? Antigamente, a gente achava que aquela pessoa tinha potencial e, assim, trazia a pessoa, ensinava, ela explicava. Alguns davam certo, outros não. E a gente viu que a seleção não tinha que ser assim. Porque às vezes a pessoa não tinha a mesma cultura. Então, Era tinha cor, entrou, literalmente. Então assim, era uma coisa nova, a gente precisava de pessoas, a gente não conseguia atender os clientes. Realmente, vamos trazer essa pessoa, vamos ensinar o nosso modelo, vamos explicar para ela como é que a gente trabalha, vamos trazer ela para dentro, depois a gente vê o que acontece. A gente viu que não dá para ser assim, porque se a pessoa não tem a mesma cultura, não condiz com o que você quer ensinar, e não condiz com o que você explica ali e repassa isso para os clientes dela, não adianta nem trazer ela para o time, entendeu? Então hoje assim, se a gente entende mais o perfil da pessoa, a gente entende quais são os objetivos dela, o que ela quer para ela, o que ela quer explicar para os clientes dela, se ela todo esse mundo aí de investimentos, e se casar e vem, né, Rômulo? Antes disso é meio... Não é mais de qualquer jeito, né? Não, antigamente, assim, a pessoa tirou um cor, vem. Aí teve um ano, foi o ano da Copa do Mundo, foi 2022? Acho que foi. Foi 22. Que a XP fez uma campanha para trazer um monte de gente. Aí a partir dali a gente já começou a filtrar um pouco mais as pessoas, né? Tanto que eu lembro direitinho, eu falei com umas 10, 15 pessoas, né? Tem até um caso engraçado, né, do Thiagão. Todo mundo que passa no escritório, a gente dá um feedback, né? Eu acho que o feedback é o item mais importante que a pessoa pode ter. Então é o seguinte, ninguém... não é que não passa um processo. A gente vai falar, por exemplo, tem um estudante que está no segundo, terceiro, quarto período, né? Ele é lá da FAC, da engenharia, isso, aquilo. Eu converso frequentemente, cara, passa pelo movimento Empresa Júnior, que eu acho que você vai
dá um salto muito grande na sua vida, na questão de comunicação com as pessoas, na questão de relacionamento, na questão dos treinamentos, por aí vai. De entender também o mundo empresarial, o relacionamento com pessoas fora da faculdade, né? Eu acho que também tem isso, né? Então, assim, eu tô falando do público da faculdade, por exemplo. Sim. Então, a gente fala muito sobre o movimento Empresa Júnior. E aí, Romulo, não tenho tanto relacionamento, o que você indica? A gente dá um feedback, pô, de repente tira uma certificação, CPA10, CPA20, né, que vai mudar o nome, inclusive, para você ter uma passagem pelo sistema bancário, para você entender de investimentos, pá. Então, para todo mundo a gente dá um feedback, né? E aí a pessoa vai evoluindo ou vai pegar aquele feedback e vai melhorar, né? Por exemplo, foi o caso do Thiago Mantini. Tinha dado feedback pra ele, eu acho que era sobre rede social. Esse aí virou case, né? Esse aí virou case lá no escritório. Eu reuni com ele. Lutou. Ele lutou legal, ele lutou bem. O que acontece? Esse aí foi reprovado no D0, né? Ele me achou louco, porque é o seguinte, eu marquei com ele a entrevista depois do jogo do Brasil, na Copa do Mundo. Eu falei assim, cara maluco. E eu falei assim, vamos ver quem quer mesmo. Ele veio. O Romulo gosta desses testes aí. Se chamar no domingo à noite e se não fosse, já tá reprovado, hein? Aí conversamos, pá. Aí eu fui ver na rede social isso e aquilo, eu falei assim, Thiago, cara, melhora isso, assim, sabe? E todo mundo que eu dei um feedback, eu segui no Instagram pra ver o que a pessoa me dava. E eu vi, né, que tinha 3 casos na época que foram mudando e tal. Aí eu falei assim, depois de 3 meses a gente conversa. Mas eu tava acompanhando o cara aí no Instagram pra ver o que ele tava fazendo. E eu vi que o cara me mudou o shiftzinho. Pô, legal, esse cara tá indo. Deu 3 meses, eu chego o Thiagão, Romulo, cara, vamos conversar de novo? Vamos. Na hora que a gente conversou e eu já tava vendo que ele tava mudando, eu falei assim, cara, esse cara quer. Esse cara vai dar certo. Porque ele quer. Ele fez as coisas, ele correu atrás. Né? E hoje é um dos nossos principais cases ali de sucesso dentro do escritório. O cara é super admirável ali pela gente. O cara é um fera mesmo. O cara é fera mesmo. E até em relação a essa proatividade da pessoa, se ela quer, ela vai atrás, ela busca, a empresa júnior, ela desperta isso na pessoa. Desperta. E se tem uma coisa que não existe na assessoria, é a zona de conforto, né? Você tá falando tudo, né? Você falou tudo. Eu acho que isso aí é meio que um autônomo. Primeira coisa, que antes de ser assessor, né, Romulo? A gente, eu não sei se mudou o nome, né? Mas a gente era chamado de agente autônomo de investimentos, né? Então, isso é engraçado, né? Porque, querendo ou não, o assessor é uma pessoa autônoma. Ele é uma empresa própria. Ele tem vida própria, ele tem os seus horários, ele tem seus clientes, ele age da maneira em que ele quer. Ele é um autônomo. Então, ele tem que ter ciência que, poxa, se eu quero captar, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu quero prospectar, se eu quero faturar, se eu quero ensinar, se eu quero... Tudo depende dele. A gente está ali muito para dar o suporte, para ensinar, para mostrar o caminho de como é que isso tudo faz. E aí volta muito daquilo que o Romulo falou. Se a pessoa não quer, não tem o que a gente possa fazer. Então, hoje, o que a gente precisa mais? Realmente, de uma pessoa com cultura que se alinha com a nossa e uma pessoa que queira. Porque, poxa, se a pessoa não quer, eu não consigo. Não é o dinheiro que vai trazer a felicidade, não é o dinheiro que vai fazer ela se movimentar para chegar em algum lugar, entendeu? Então, hoje, realmente, um fator decisório aí para ser um bom agente autônomo ou assessor de investimento é querer e realmente realizar. Pô, é querer errar, mas é querer estar presente, é querer chegar, fazer alguma coisa, se movimentar. Você ficar parado... Desculpa, um autônomo não fica parado. Quem hoje que é autônomo aí, que tá ouvindo a gente, que tá parado num sábado, domingo... Não, autônomo trabalha de segunda a segunda, 24 horas por dia. Hoje o nosso trabalho é esse, entende? 100% meritocrático mesmo. Exatamente. A gente pode não estar aqui agora olhando o nosso software lá, nossos programas que a gente usa para trabalhar, mas a gente está fazendo relacionamento, a gente conversando com pessoas, procurando aonde a gente possa estar para a gente fazer a diferença naquele lugar, transmitindo conhecimento, mostrando notícias. Então, assim, a gente sempre está trabalhando, ficando atento ao nosso ambiente, mostrando o que a gente sabe e melhorando a vida das pessoas que estão próximas da gente, entendeu? Então, eu acredito que isso também não é só na assessoria, isso é da palavra autônomo em si, né? Mas eu acho que isso falta algum pouquinho pelo menos os assessores, algumas das vezes, falta um pouquinho eles entenderem que eles são os autônomos e que deveriam ter um pouquinho dessa atitude, entendeu? Pô, massa.
Muito legal. Assim, é extremamente importante, né, até para quem está assistindo a gente, se tiver um interesse, é bom dar essa clareada, né, porque fica muito, senão fica muito superficial, superficial, né? nublado, a pessoa não sabe, eu tenho interesse, mas o que eu preciso fazer e tal. É tudo isso. Estudar, precisa ter certificação da Ancor, mas mais importante do que a certificação da Ancor, precisa ter vontade de querer atuar com o autônomo. E principalmente, né, se for do interesse de vir para o nosso escritório, atuar com a intenção de que o foco do cliente, né? A gente precisa ter o foco que a pessoa tem para fazer o bem para ela e não ficar empurrando o produto que ela não quer, pensando em benefício próprio. E até em relação a isso, vocês podem falar um pouco mais para quem está para quem está em casa assistindo a gente, qual que foi essa virada de chave em relação especificamente à remuneração, à forma de trabalho no geral da assessoria? Bom, e como que vocês entendem que isso mudou de fato o mercado? Bom, como a gente já disse no início, né? Como tinha um pouco de escritório de fora, a gente viu que a metodologia dos caras era realmente conflituosa. Então, o primeiro shift que a gente teve foi o seguinte, cara, o que é melhor genuinamente para o cliente, né? Então, a gente vai seguir uma metodologia de alocação genuinamente melhor para o cliente. E isso já virou um pouco do shift. Só que até falando, então, voltando um passo ali para trás, né? Por que a gente escolheu a InvestSmart? Quando a gente fala de assessoria de investimentos para o cliente, não se limita somente à parte de investimentos, né? Se puder passar aqui, por favor, amigo. Quando a gente fala de assessoria de investimentos, pode passar aqui mais uns 3 slides. Próximo, por favor. Ótimo. O nosso modelo de trabalho, ele se parece muito com o de um planejador financeiro. Então, a gente consegue atender o cliente desde a ponta inicial, quando está começando a fazer essa poupança, guardando dinheiro, seguindo esse caminho. Vou citar aqui 2 exemplos só de caminho que a gente pega ali, que a gente consegue realmente ajudar ele no planejamento dessa construção dessa vida. Então, Romulo, eu tenho um cliente aqui, ele está muito interessado, ele já tem R$500 mil, um caso hipotético, e ele tem o sonho de comprar um imóvel de R$1 milhão. Qual que é a linha comum do brasileiro? Ele vai comprar esse imóvel, vai fazer um financiamento, vai pagar parcelas absurdas, ainda mais com o cenário de juros atual, e ele vai acabar descapitalizando, ele vai voltar para o ponto zero, né? Estaca ponto zero. Então, se eu pego esse cliente e, por exemplo, falo com ele, olha, vamos fazer um planejamento dessa aquisição, um serviço que eu tenho no escritório através de consórcio. Só que quando a gente fala consórcio, não é consórcio igual um vendedor de consórcio, que vende consórcio a qualquer custo, e por aí vai. Esse cliente que está com a gente, ele está na metodologia FIFIXO. Então, quando eu vou pegar um consórcio para ele, cara, quanto menos ele pagar, melhor para ele, melhor para mim. Melhor para ele, porque ele vai economizar dinheiro, e se economiza dinheiro, ele traz dinheiro para mim, ele vai conseguir voltar a construir dinheiro, essa né? aposentadoria financeira. Então, por exemplo, a gente usa muito o consórcio de um banco que tem na plataforma, que é um banco que, nesse caso, os seus gerentes possuem meta de vender esse consórcio. Então, os clientes que compram esse consórcio compraram por conta de meta do gerente. Então, eles não estão lá dando lance, isso aqui, não estão competindo. Enquanto que o meu cliente, não. Eu estou fazendo um planejamento de aquisição imobiliária com custo administrativo muito barato. E esse custo administrativo eu vou concorrer com gente que não quer dar lance, não está interessada. E eu consigo realizar o sonho desse cliente de tal forma que, quando eu comparo, em média, a parcela de consórcio com a parcela de financiamento, eu estou falando de consórcio de 150, 160 meses, com financiamento de 240, 300 meses, na média, o cliente ele paga metade do valor da parcela. Ou seja, eu consegui fazer um planejamento para ele fazer uma aquisição imobiliária, pagando metade da parcela, ele vai conseguir voltar a economizar, voltar a guardar dinheiro comigo, e eu consigo ajudar ele a realizar um sonho, né? Aí eu vou dar um exemplo agora de uma pessoa um pouco mais madura. Rômulo, meu pai tem, sei lá, 60 anos, né? Ele tem, vou chutar aqui o número, tem 10 imóveis no CPF dele. Eu consigo fazer um planejamento sucessório desses imóveis
com por exemplo, uma constituição de uma holding imobiliária, que a economia que ele vai ter perante qual que é o nome, gente? Um inventário é em torno de 80%, né? Em vida eu consigo também fazer um planejamento, não só sucessório, mas um planejamento em vida. Então, o nosso trabalho de assessoria é um trabalho que não é somente investimentos. É literalmente um planejamento como um todo. Isso aí é legal você falar, né, Romo? Isso daí foi um dos motivos da gente ter escolhido a Invest Smart também, que tem a parte Bismart. Então, quando alguém busca a gente na nossa assessoria, a gente não fala só de investimento. Investimento é um dos pontos que a gente... Na verdade, é os pontos que o nosso cliente mais chama atenção, né? Que é a parte de investir, poupar e tudo mais. Mas, na verdade, a gente cuida da vida financeira inteira do nosso cliente. Então, poxa, desde uma aquisição, igual o Romo falou, de um carro, de uma casa, de um terreno, até uma sucessão, ou até passar, não sei, aposentadorias, plano de saúde, câmbio. Então, assim, a gente atende várias pessoas jurídicas. Tudo que falar de dinheiro, a gente tem alguma solução dentro do nosso escritório. Então, a gente não é um assessor, a gente planeja, a gente explica, a gente faz a sucessão, mostra tudo que realmente envolve dinheiro para os nossos clientes. A gente tem soluções para isso. E o nosso cliente, ele acaba que é gerenciado ali por 360 graus, né? Então, isso é legal também. Como nossos clientes são muito próximos da gente e a gente consegue entender muito bem a demanda deles, a gente faz uma reunião, mostra para ele que a gente vai falar de investimento, vamos. Mas se você tiver com um objetivo próximo chegando ou um objetivo mais longo prazo, vamos se planejar para isso também? Qual que é a melhor estratégia para atingir esse objetivo, para chegar nesse objetivo? Então a gente tem isso tudo e eu acho, né, eu acredito que isso daí é um dos nossos diferenciais. Essa proximidade com nossos clientes, eles entenderem que a gente tem isso e a gente poder ofertar. Que no final das contas, todo mundo sai ganhando, né? A gente mostrando para ele como é que seriam menos despesas, menos impostos, menos tudo e mais investimento, que é o objetivo final do nosso trabalho. Eu acho que eu preferi dos ovos o seguinte, o cliente falou, dinheiro... Pensa na gente. É na gente. Com certeza. Para tudo, para tudo. Rômulo, até assim, quero emitir passagem aérea. Como é que eu faço? Qual que é a melhor forma? Tem um jeito mais fácil? Falou de dinheiro, sim, ele fala com a gente. Qualquer coisa. E assim, né? A gente até brinca, né, Roma? A gente tem algumas pessoas que tem que ser muito importante nas nossas vidas, né? Uma é um médico de confiança, porque com isso a gente não se brinca, né? Um bom contador, porque, né? Quem quer pagar mais imposto? As pessoas normalmente querem pagar bem menos imposto. Um bom advogado, que, claro, né? Quem não tem problemas para resolver, e um bom assessor, porque sem um bom assessor, o seu dinheiro você só vai vendo ele pelo ralo lá fora. Então, assim, acho que é uma das profissões que realmente fazem a diferença na vida financeira, principalmente das pessoas hoje em dia. É um kit completo, né? Precisa ter todos. É verdade. Com profissões certeza. essenciais. Exatamente. É isso aí, gente. E engraçado vocês comentarem sobre esse ponto, foi justamente pelo fato da mentalidade do escritório que eu me interessei tanto e aceitei o convite de vocês e hoje eu faço parte do time. Porque quando a gente vê essa dedicação genuína ao cliente, sem conflito de interesse, independentemente da gente falar de investimentos ou outros produtos financeiros que o cliente precise, porque igual o Wesley estava falando, muitas vezes a abordagem inicial do cliente o Bernardo, Wesley, Rômulo, Lud, como que eu faço aqui para investir meu dinheiro e tal. Quando a gente tem aquela conversa inicial com o cliente, a gente descobre que ele quer investir justamente para comprar uma casa, ou ele quer investir para realizar o sonho, quero ter um carro, e a gente descobre e junto com o cliente a gente vê no mercado qual que é a estratégia mais vantajosa para o cliente para chegar naquele objetivo. Chegar no objetivo dele. E vou te falar uma coisa, olha só que legal, B. Eu tenho um cliente que várias vezes chegaram assim, Wesley, eu quero investir. Falei, tá, tudo bem, a gente tem isso. Mas por que você quer investir? Não, porque eu tenho uma filhinha, tá para nascer minha segunda filha, e eu não quero que não fique nada para elas caso eu venha a faltar, e eu fico muito preocupado com a educação delas e tudo mais. Aí, olha só, a pessoa veio falando de investimento e realmente tem que ter uma preocupação. Mas, para esse caso, olha que bacana, era muito mais uma questão de segurança, de sucessão, que ele tinha um medo de não deixar nada para elas, do que de investimento.
Então, assim, muitas das vezes as pessoas acreditam que o problema dela é o que eu vou fazer em relação a investimentos, mas não é. São estratégias para chegar no objetivo que ela traz. Então, essa conversa que a gente tem que ter inicial com o nosso cliente, ela tem que ser bem aberta, porque muitas das vezes eles acreditam que um problema é um, ou que a solução é uma, mas no final era para ser outra, entendeu? Com certeza. Porque no final das contas não é sobre dinheiro, né? É sobre as pessoas. Exatamente. Com certeza. O dinheiro é só um É um meio para chegar pra naquele poder- objetivo, né? A gente quer guiar ele Exatamente. nessa trilha aí, entendeu? Com certeza. Perfeito. Gente, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o futuro. Opa! Numerologia aí. O papo tá Horóscopo. extremamente Vou ter que chamar minha esposa, que eu não sei. É, a minha esposa que gosta disso aí. Numerologia. Você sabe? Adivinhar. Eu não sei nada de futuro. Eu não conheço Esse muito negócio bem, bola de não. cristal não tenho. Mas, Tem o tourinho às aqui, a vezes, bola né? de cristal ainda não temos, não. Mas fala aí. Ó, agora em primeira mão, tá, pessoal? A gente vai, Wesley e Rômulo vão contar aqui quais os planos de vocês, o que vocês imaginam para o escritório da Invest Smart aqui em Juiz de Fora, no final desse ano, final de 2030 para frente. Eu vou falar rapidinho porque eu vou deixar essa mais pro Rômulo falar. Mas Nossa, eu vou ser mais breve. O pior é que a pergunta é difícil. É né? uma pergunta difícil. Mas assim, vou falar um pouquinho sobre investimentos, sobre assessoria de investimentos no Brasil, né? É uma profissão muito nova, relativamente nova. Se você for falar entre os brasileiros que têm assessor, os brasileiros que investem, cara, a maioria do dinheiro da população brasileira está em poupança. Então, assim, o que eu acredito sobre a profissão, sobre o nosso escritório? Está muito no começo. Quem tem o interesse, quem gosta do tema, quem tem as mesmas perspectivas do que a gente está comentando aqui, poxa, pode ir com tudo, tem que ter atitude, como a gente falou, tem que ter coragem, tem que saber que não é fácil. E até brinco muitas das vezes, né? O Rômulo, quando ele vai contratar alguém aqui, né? A gente brinca lá no escritório que ele é o pai e mãe da pessoa, que ele gosta mesmo e fala bem da profissão. E eu já sou um pouquinho diferente. Eu falo, poxa, você tem certeza? Não é fácil, não. O primeiro ano é bem difícil. Mas assim, eu acho que é uma profissão muito, muito recente, tem muito para evoluir aqui dentro do Brasil. Eu vejo um caminho enorme pela frente, só está começando. Muitas pessoas... Poxa, se quem investe hoje no Brasil, muitas das vezes já investe mal, imagina quando vem pra gente ainda e começa a investir bem. Então, assim, eu acho que é uma evolução, a gente só está no começo, a gente vê a necessidade do Brasil realmente, das pessoas brasileiras entenderem mais do assunto, e a nossa perspectiva, na verdade, é disseminar esse conhecimento, disseminar para os novos assessores, disseminar isso para as pessoas, que realmente todo mundo precisa disso, né? Não só de investimento, mas de tudo isso, né, que a gente está falando aqui. Então, assim, para mim é só o começo mesmo, sério mesmo. Vou falar um pouquinho de numerologia, mas assim, a título de curiosidade. Hoje no mercado financeiro, né, que a gente fala assessoria, consultoria, enfim, existem mais ou menos 20 mil profissionais no Brasil inteiro. Se a gente está falando de uma população de 200 milhões de habitantes, se não é essa conta de cabeça, a gente está falando de um profissional a cada 10 mil habitantes, né? Enquanto que no sistema bancário, tudo bem que agora está tendo muita demissão, mas tinha mais de 400 mil gerentes bancários. Então, ainda tem muito mato alto ainda para ser navegado, ainda tem muita gente que ainda está tá com investimento com baixos retornos, com conflitos. O conflito de interesse, quando a gente fala em assessoria, ele não é inerente somente à assessoria, né? Tem grandes bancos que frequentemente indicam quais, por exemplo, né? Igual tem um cliente meu que uma vez ele falou assim, Rômulo, cara, o que você acha desse produto, né? E bota outro nome, né? Não. Sempre assim, né? Bom, o Plínio vai lembrar, foi o Plínio, né? Foi muito engraçado. E ele sabe que eu sempre fui um crítico contra a CROI. Aí ele mandou lá uma lâmina lá com uma renda fixa, atrelada ao COI, não sei o que, do Banco Itaú. Aí, primeira palavra que eu li no texto, porque estava por extenso, né? Garantido. Certificado de operação estruturada. Primeira palavra. Aí eu respondi no WhatsApp, Plínio, eu parei na primeira frase, cara, eu não consegui nem seguir. Aí ele foi ler porque vendeu muito bem pra ele, né? O investimento e por aí vai. Garantido, né? Sem risco, essas coisas todas. E ele já foi pro meio da lâmina, né? Não viu a primeira frase. Aí na hora que ele olhou ele, caraca, irmão,
É foda, hein? Assim, você acha que o seu gerente do banco tá preocupado mesmo contigo? Sei Não lá, tá. cara. São grandes bancos, né? Então, isso é muito comum. Então, assim, a gente tem muito profissional ainda para crescer em termos de volume, né? Até um dos números da Invest Smart, hoje a Invest Smart é a maior escola de formação de assessores de investimentos do Brasil. Isso mesmo. Né? São mais de 2.000 assessores, ou seja, só a Invest Smart ela tem 10% de todo o número de profissionais do mercado, não só de assessoria de investimento, mas também de consultoria. Então, a gente sabe formar boas pessoas. A gente tem uma boa escola de formação ali no decorrer dos 3, 4 primeiros meses, né? Não só para a empresa, mas também dentro do nosso escritório. Então, assim, a longo prazo, 2023, é um mercado que tem muito espaço, né? Um ponto que eu acho que é muito positivo. O pessoal fala muito sobre os modelos de assessoria, né? Agora com a regulação da CVM, né, colocando a questão da transparência em jogo, eu acho que isso também vai abrir muito mais mercado para a gente, não tanto no sistema bancário, porque o sistema bancário não está com o mesmo esquema de transparência que a gente acaba tendo, mas eu acho que a cada dia que se passa o cliente vai se interessando mais pelo assunto, os meios digitais falam sobre isso, obviamente que é importante filtrar, né? A gente vê, né, algumas pessoas esperadas ali por leads, prometendo mundos e fundos como se fosse uma pirâmide. É bom filtrar realmente um bom profissional que realmente fala de forma clara e transparente. Vou dar um exemplo, tá? Não tenho medo nenhum de falar. Eu gosto de ver, por exemplo, conteúdo do próprio Thiago Negro. Vai falar do fundo, ele esmiuça isso, bem claro. Só que tem outros que ficam lá vendendo curso. Você quer saber 5 fundos? Compra o meu curso. Cara, você vai conseguir identificar claramente nas redes sociais também um bom profissional, daquele profissional que só está querendo vender um curso, vender uma ideia, vender uma pirâmide, e por aí vai. E melhor ainda, quando você tem uma indicação, tô lá com o pessoal da Invest Smart. Cara, todo mundo que está com a gente sempre indica. Tanto que, a título de curiosidade, o nosso NPS nos últimos 12 meses tem 95,7%. E essa nota se dá principalmente pelo nosso modelo de trabalho. Que não é somente investimentos, não é somente planejamento. É também ser transparente na educação financeira com o cliente. Porque se o cliente tem educação financeira, isso vai se reverberar por outras pessoas e a gente naturalmente tende a crescer. Tá certo? Fugi um pouquinho da sua pergunta, tá bem? Mas eu acho que é importante pontuar. Mas valeu a explanação. Perfeito. E faz todo sentido, né, Lud? Se a pessoa entende aonde ela está colocando o dinheiro que ela trabalha, o dinheiro suado dela, aonde ela está colocando o dinheiro, em quais produtos e o porquê daquilo ali, ela dorme, deita a cabeça dela no travesseiro de noite tranquila, que ela sabe que tem responsabilidade na gestão do dinheiro dela. Então, É exatamente isso. Pô, top. Muito bacana, pessoal. Acredito que, Barão, mais ou menos quanto tempo a gente tem ainda? 8? Então vai ter que cortar Vamos isso. para mais pergunta aí, vamos embora. Muita coisa ainda pra Nossa, falar. tem muita coisa boa aqui ainda. Mas é legal esse negócio que a gente está falando aqui, porque, poxa, assessor de investimento, e até tem algumas informações, né, que a gente já viu sobre isso, o relacionamento. O que um cliente busca num assessor de investimento? Muitas das pessoas vão achar, eu quero rentabilidade, né? E por incrível que pareça, numas pesquisas de opiniões que a gente recebe, às vezes, aí, não é uma rentabilidade. Claro que muitas das vezes nossos clientes têm uma boa rentabilidade, né? Mas, cara, você imagina, você é cliente de um banco, um grande banco, você é bem atendido lá. Quantas vezes você já sentou para conversar com o gerente seu, falar um pouco sobre os seus investimentos, falar se sua carteira está indo bem? Quantas vezes você já falou com ele que daqui a tanto tempo você quer construir ou comprar um imóvel ou mudar de país ou adquirir alguma coisa? Que dia que você teve essa proximidade em ter esse tipo de relacionamento com o seu gerente do banco? Assim, se você perguntar, te fala, a maioria não tem esse tipo de relacionamento, né? E lá dentro do escritório a gente consegue ser mais próximo. Então a gente acaba entendendo um pouco mais do que a pessoa precisa, da demanda dela mesmo. E a gente consegue ser muito mais preciso e exato no que elas precisam. Então, assim, às vezes as pessoas, eu preciso de rentabilidade. Cara, sim, a gente entrega isso. As pessoas querem isso, mas isso não é o top 1 que
um cliente busca, né? Eles buscam a proximidade, a confiança, a gente mostrar para ele o conhecimento. Tem muitos clientes que gostam de conhecer e entender sobre aquele produto. Por que eu estou fazendo isso? Verdade. Poxa, meu objetivo é comprar uma casa daqui a 10 anos. Por que a gente está fazendo isso hoje? Se meu objetivo é aposentadoria, por que eu estou fazendo aquilo hoje? Sim. Então a gente mostra para eles, tem a previdência, a questão de tributária, a questão de come cotas. Então tem todo um cenário que a gente acaba mostrando que faz com que o cliente ainda entenda e goste muito mais da gente. E assim, né, tem uma dificuldade que a gente tem, né, Rômulo? Da cidade, do estado em que a gente vive, né? É muito difícil a gente chegar hoje e abordar um cliente que está numa outra instituição, que está sendo atendido, mesmo que mal. Olha que engraçado. Cliente que veio para a gente, que a gente pedia para entender um pouco mais sobre os investimentos dele, e ele trazia, olha, eu tenho esse investimento alocado aqui, assim, assim, assado. Na hora que você vê, o cara estava mal investido, estava tendo uma péssima rentabilidade. Mas, poxa, aí eu mostrava uma carteira interessante para ele, poxa, tranquila, ótima, e aí eu mostrava para ele essa carteira e falei, e aí, vamos vir? Vamos montar? Vamos abrir uma conta? Vamos trazer o dinheiro para cá, o recurso? Ah, não vou não, porque eu gosto muito do meu gerente. É complicado. Então, assim, gerente de estimação. Não, eu entendo isso, eu entendo que... E aí que tá, não é a rentabilidade que move as pessoas, é por isso que eu tô falando aqui agora. É confiança. A confiança, ele confiava naquele gerente, ele confia naquela pessoa para gerir o patrimônio dele, mesmo que não seja o top 1 o dinheiro, a rentabilidade que ele está tendo no dia a dia, no mês a mês. Então é isso que eu estou querendo dizer. Às vezes a gente pensa, né? E isso principalmente no nosso estado, em Minas Gerais. Minas Gerais é o pessoal bem... Tem que saber conversar, tem que saber lidar com isso. Pé atrás, né? Mas aí que tá o lado ruim, mas tem um lado bom. Que depois que ele vê o nosso trabalho, aí fica muito mais tranquilo de lidar, de ter as nossas reuniões periódicas e tudo mais. Então, assim, é muito, muito gratificante o nosso trabalho depois que um cliente entende o que a gente realmente faz, sabe? E a gente vibra muito com as conquistas, né? Quando o cliente atinge seu primeiro milhão. Com certeza. Quando o cliente... lá no início, né? Por exemplo, vou pegar o médico. O médico hoje em dia trabalha 100, 120 horas semanais. É sério, né? Que isso? Existem estudos sobre isso. E assim, tem até um estudo da demografia médica que o salário médio do médico de 2010 para 2025 não teve nenhum tipo de crescimento real, pelo contrário, teve um decréscimo de mais ou menos 50%. Então, naquela época de 2010, um plantão médico, um plantão de 12 horas, gerava para o médico aproximadamente 2 salários mínimos, um plantão de 12 horas. Hoje, o mesmo plantão de 12 horas está pagando em torno ali de mais ou menos R$1.000, ou seja, 2/3 de um salário mínimo. Sim. Assim, é média, tá, gente? Varia muito ali de uma instituição para outra. Né? E aí, quando você chega no seu cliente médico e fala, olha, você está trabalhando muito, vamos fazer o seguinte, de acordo com que a gente vai atingindo patamares, eu quero que você corta 2, 4, 10, 12, 20 horas semanais do seu trabalho para você dedicar para algo que é mais importante na sua vida, que é a sua família, né? Eu tenho 2 casos agora, né? Um oftalmologista que ele acabou de ter uma filha. E ele trabalhava muito, muito, muito. Assim, com certeza algo perto de 100 horas. E eu falei com ele, cara, daqui a pouco você vai ter sua filha. Já estamos construindo um patrimônio legal, mas comece a entender que você não precisa mais trabalhar tanto. O que você já gera de renda já dá para você viver tranquilamente. Então eu quero que você coloque na sua cabeça de cortar 2, 3 dias do seu trabalho para você dedicar a sua família. Saúde, a sua menina que acabou de nascer, enfim. É um oftalmologista, você sabe quem eu estou falando. Inclusive, o consultório dele fica nesse prédio aqui, né, no Rossi. Tem um outro também, um mais antigo oftalmologista, trabalhava muito. Eu falava, olha, eu quero que você corta carga horária de trabalho para você dedicar a sua família. Né? Teve um que eu conversei com anestesista semana passada, mesmo esquema. Né? Não é para ficar trabalhando o tempo todo. Eu quero que você... Vamos construindo, mas eu quero também que você reduza para você cuidar de você, da sua família. Balanceamento para a pessoa aproveitar a vida, né? E a gente fica feliz. Pô, atingir um patamar, cara, é mais uma conquista. E é gratificante demais, né, Juan? Porque, assim, quando a pessoa vem para o escritório, a primeira coisa que ela fala, né, o objetivo principal que eu ouço, pelo menos, é a aposentadoria. Eu quero me aposentar financeiramente para poder aproveitar um pouco mais da minha família, da minha vida e tudo mais.
E assim, à medida que a pessoa realmente cumpre com o combinado ali no D0, faz os aportes, a gente vê a rentabilidade e tal, isso vai ser possível, né? Ela tem uma flexibilidade ali no trabalho dela, ela pode trabalhar um pouco menos, pode retirar um pouco mais e ver que o próprio investimento, a própria rentabilidade, no fim das contas, consegue suprir um pouco do trabalho que ela tem no dia a dia ali. Então isso é muito gratificante, porque ela confiou no nosso trabalho, a gente viu que deu um retorno interessante para ela, Ajudamos a atingir a o objetivo. conquistar aquele objetivo, e hoje ela consegue ser um pouco mais tranquila, ter um pouco mais de paz, conseguir viver um pouco mais com a família. Isso aqui é muito, muito gratificante mesmo. E a gente vê também, né, pelo menos eu vejo, né, Romo, que não é difícil. Assim, tem que ter constância. Se você é uma pessoa que entendeu o objetivo lá no início, numa primeira reunião que você teve com a gente, que você entendeu que aquilo e aonde que você quer chegar, e você já sabe o caminho, e você conseguir acompanhar e trilhar esse caminho, é muito, muito provável que isso vai acontecer naquele tempo que você estipulou, entendeu? Então, assim, não é difícil entre aspas, né? A vida é complicada um pouco, sim, mas é possível a partir de um momento que você criou consigo mesmo uma regra ali que você vai fazer aquilo, vai trilhar aquele caminho, entendeu? Pô, excelente, gente. O papo tá extremamente, assim, ideias surgindo, produtivo demais. Mas tá dando nosso tempo do episódio por hoje. Foi, assim, um prazer imenso receber vocês, Rômulo, Wesley. E em breve a gente vai fazer mais episódios com mais informações muito importantes e essenciais para a vida de todo mundo que está acompanhando a gente aqui, e tenho certeza que vocês aí de casa, se não faz sentido para você, muito provavelmente faz sentido para alguém que você conhece. Então entre em contato com a gente, que tem um especialista muito interessado em fazer a sua vida financeira ir para frente para atingir os seus sonhos, seus objetivos. Então muito obrigado pelo convite, gente. Lud? Muito obrigada, gente, por estarem aqui hoje. Obrigada para todo mundo também por nos assistir. E até logo. Até o próximo episódio. Obrigado, abraço, pessoal. Valeu, gente. Agradeço aí também. Um abraço. Tchau, Tchauzinho. tchau. Só